Olá, meus queridos, amados irmãos, a paz do Senhor a todos, que Deus em Cristo nos abençoe nesse momento de reflexão. Eu me chamo Paulo Melo e quero trazer uma palavra de Deus para o teu coração, para a nossa edificação espiritual em Cristo Jesus. Essa palavra de hoje ela é uma história muito conhecida do povo de Deus e, por que não dizer, dos demais irmãos que conhecem essa história da Bíblia Sagrada, onde ela se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 18 e versículo de número 38. Eu quero trazer apenas 2 versículos para a meditação da nossa palavra neste momento, para a meditação da palavra de Deus, onde iremos refletir um pouco mais e meditar no que Deus tem para dizer para conosco através dessa palavra maravilhosa. Como eu disse, eu me chamo Paulo Melo e nessa oportunidade quero que você medite juntamente comigo nesta palavra do Senhor que tem para o teu coração neste momento. Meus queridos amados irmãos, está escrito assim no versículo de número 38, do qual o capítulo é o 18 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, que diz assim: Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora iremos para o capítulo de número 19 e versículo de número 10, aonde está escrito: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Meus queridos e amados irmãos, conhecemos muito bem essa história do cego de Jericó, no caso ao qual no versículo de número 35 está escrito, dizendo que aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, ou seja, Jesus perto de Jericó, estava ali assentado junto do caminho, mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que era Jesus, o Nazareno, que passava. Então ele começou a clamar por Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Meus queridos amados irmãos, e esse texto nos chama a atenção, é porque neste versículo de número 38, do qual está relatado nas Escrituras Sagradas, este versículo até o versículo de número 39, que diz adiante: E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Meus queridos, ao utilizar este título, o homem demonstrou grande fé, reconhecendo que Jesus é o Messias, o ungido, o Salvador, o Cristo, e que será um descendente do rei Davi. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o profeta Jeremias escreveu sobre isso no capítulo de número 23 e versículo de número 5, que diz: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, sendo rei, reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. Então, o Bartimeu sabia da linhagem de Jesus, ele creu
naquilo que as Escrituras já dizia através dos profetas. Então ele creu que Jesus era o Salvador. E o que nos chama a atenção, meus amados irmãos, é que ele clamando por Jesus, ele clamando, tinha pessoas que ali queriam lhe impedir de que ele clamasse ao nome do Senhor Jesus. Mas Jesus, ele no versículo de número 40, a Bíblia diz que Jesus parou e mandou que ele trouxesse aquele homem. E quando aquele homem chega ali junto de Jesus, Jesus faz a sua humilde e maravilhosa pergunta: que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. Meus queridos, no versículo de número 42, Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Meus queridos, hoje em dia, na nossa vida, não é diferente. Muitas das vezes nós passamos por dificuldades, nós passamos por aperto, mas sabemos que esse mesmo Jesus que fez com que Bartimeu enxergasse, ele ainda está apto para nos abençoar e entregar a nossa visão espiritual. Meus queridos, não deixem de clamar a Deus, pois Deus, Ele é o nosso perdoador, Ele é o nosso refúgio. Meus queridos, Deus, Ele está pronto para nos ouvir o nosso clamor. Clame ao nome do Senhor, pois Ele é justo e fiel para nos responder. Nós ouvimos que quando Bartimeu clama por Jesus, Jesus ele para ouvir o que Bartimeu tinha a dizer. Jesus para, meu querido, para ouvir quando nós clamamos por Ele. Então, meus amados e queridos irmãos, Jesus, Ele vê a nossa dificuldade, Ele vê as nossas lutas e também vê a nossa fé. Mas para isso, meus amados irmãos, nós precisamos clamar ao Senhor com fé, com uma convicção que o nosso Senhor, Ele está pronto para nos ouvir. E quando nós clamamos com sinceridade, Ele nos ouve. E quantos de nós não estamos cegos espiritualmente, não é, meus amados? Espiritualmente cegos, porque a palavra de Deus nos diz que o inimigo ele tapa os nossos ouvidos e cega os nossos olhos espirituais, para que ouvimos e não entendemos, vemos e não enxergamos aquilo que é de verdade, de fato, o verdadeiro amor de Cristo Jesus. Por isso, meus amados irmãos, clamem a Deus, mesmo se ainda fizerem como fizeram com Bartimeu, né? Porque quanto mais Bartimeu clamava o nome do Senhor, e os que iam ali com Jesus, né, pedia para que ele se calasse, mas ele clamava mais ainda, dizendo: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Meus queridos, clamem ao Senhor, porque somos pecadores, mas Jesus, Ele para
para ouvir o pecador. A Bíblia nos diz que Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Então nós precisamos clamar ao Senhor, nós precisamos buscar a Deus para que vivemos na presença do Senhor. Louvado seja Deus, porque como diz no capítulo de número 19, versículo de número 10, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Louvado seja o nome do Senhor. E salvar, meus amados irmãos, Jesus quer nos salvar. Jesus quer nos dar essa oportunidade para que nós possamos ser salvos por Ele. E este é o versículo-chave do Evangelho de Lucas. Ele chama a atenção para o âmago da missão terrena de Jesus. Como seguidores de Jesus, este deve ser o núcleo, o centro de nossa missão terrena. Louvado seja Deus. O evangelista Mateus escreve no capítulo de número 24 e versículo de número 14, assim, disse Jesus: e este evangelho do reino será pregado em todas as nações, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Meus queridos, isso é testemunho, e ao qual o Jeremias escreve no capítulo 23, versículo de número 5, ao qual nós lemos anteriormente, fala de salvação. Assim como Bartimeu teve o privilégio de clamar por Jesus, e Jesus parou para lhe ouvir. E Jesus, com sua infinita e maravilhosa bondade, ele faz uma pergunta abençoada. Imagina a voz de Jesus perguntando para o Bartimeu: o que queres que eu te faça? Meus amados, clame por Jesus, clame ao Senhor. Apesar das lutas que nós passamos, mas sabemos que há um Deus que há por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Não deixa o inimigo nos impedir de clamar ao Senhor, pois Ele é o único refúgio. Ele é quem nos dá a vida eterna, é Jesus. Ninguém é bom senão Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Clame o nome do Senhor, pois Ele para ouvir e ainda pergunta: o que é que queres que eu te faça? E Jesus, Ele diz: a tua fé te salvou. Quando Bartimeu diz: Senhor, que eu veja. Então Jesus, ele não disse: eu te salvei, mas a tua fé te salvou. E a Bíblia nos diz que logo ele viu e saiu glorificando a Deus, e todo o povo vendo isso dava louvores a Deus. Meus amados irmãos, clamemos a Deus, clamemos ao nosso Senhor Jesus, pois Ele é maravilhoso, Ele é justo e fiel para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A palavra de Deus nos diz que aquilo que nós pratiquemos no passado já ficou para trás, pois o Senhor nos dá uma nova vida. A palavra do Senhor nos diz que quando nós estamos em Cristo, nova criatura somos. Meus amados irmãos, volte-se para Deus. Talvez você se afastou dos caminhos do Senhor, está afastado dos caminhos do Senhor, não tem força suficiente para voltar, mas clame a Deus, busque a Deus, pois Deus
Ele te dá força em nome de Jesus para que tu voltas para a presença do Senhor e tenha a salvação, porque Jesus, o Filho do Homem, veio buscar o que se havia perdido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos e amados irmãos, nesse qual versículo também da palavra de Deus, no capítulo 15 e do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no versículo de número 7, diz assim: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Meus amados irmãos, então temos que se voltar para Cristo, buscar ao Senhor, buscar a Deus de verdade, buscar a Deus com sinceridade. Louvado seja o nome do Senhor. Clamemos a Deus: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Pois muitas pessoas ali queriam que Bartimeu se calasse, mas ele não calou, ele continuou clamando. Hoje não é diferente, meu amado, minha amada. Jesus, ele está às portas, e clame o nome do Senhor, porque ele veio para nos salvar, e ele veio salvar aquele que estava perdido mesmo, como eu e você. Assim como Jesus me resgatou, me tirou do lamaçal do pecado, Jesus faz também contigo, meu amado, minha amada. Jesus te salva. Assim como ele me tirou do monturo do lamaçal do pecado, Jesus faz com você também. Clame a Deus, busque a Deus. Meus queridos, Jesus está voltando e Jesus quer te salvar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso, Jesus veio, foi pelos pecadores mesmo. Jesus veio, foi por nós pecadores. Mas quando um pecador se arrepende, há festa do céu. Então busquemos a Deus, clamemos ao Senhor, pois Ele é maravilhoso e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Meus amados irmãos, Jesus está voltando. Prepara-te para que tu vejas, a vinda do Senhor se aproxima. E clamemos o nome do Senhor, porque quando o Senhor vier na sua glória, buscar a sua igreja, todo olho o verá, e que nós sejamos um dos tais escolhidos de Deus. Jesus quer te salvar, e neste momento Jesus está te perguntando para você: o que queres que eu te faça? Cabe a você dizer para Jesus o que você quer que Ele faça na sua vida, pois clame crendo que Jesus, Ele para te ouvir. Não importa a multidão de pessoas que queira impedir você de clamar a Deus, mas Jesus, Ele vai te ouvir. Clame com fé, porque Ele é justo, Ele é fiel, Ele é maravilhoso para nos ouvir, porque Ele veio foi por nós pecadores. Ele veio, foi pelos doentes, pois Ele é o médico dos médicos e o Senhor dos senhores. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu quero orar por você neste momento. Querido e eterno Deus, muito obrigado por essa palavra maravilhosa, por essa palavra abençoada. Papai querido, eu oro pela vida desta pessoa, deste irmão, desta irmã que está ouvindo e vendo esta mensagem. Papai querido, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais da fé. Papai querido, que nós clamamos a Ti e o Senhor ouve o nosso clamor. Papai querido, que o Senhor nos dê força, para que nós conseguimos, Senhor, andar e trilhar nesse caminho e enxergar o Teu verdadeiro amor. Papai querido, eu oro pela vida desta pessoa que está passando por dificuldades.